E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui no Move 8 Studios e também transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí. Hoje estou com ela, presidente executiva do Do Partido dos PSB. Trabalhadores. Ela que já foi candidata, é mãe, tá ali na Rede Valentes, que agora é uma casa. Não sei como dar conta. Não dou. Porém, está assim, gente, com as unhas feitas, a pele descansada e a terapia em dia. Mariana Janeiro aqui comigo. Terapia tá em dia, amiga? Tá em dia, tá em dia. Então tá bom, porque assim, é um atropelo tua vida, né? É. Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. Faz tempo que eu tô pra vir aqui. Não consigo. Eu Mas vou entendo. colocar mais pertinho aqui. E agora deu certo. Que bom. E é isso, né? São muitas coisas dentro de um dia que tem 24 horas. Sim. E a gente tem que dar uma organizada. Algumas coisas, né, não acontecem, por exemplo, nesse momento que eu tô falando aqui com você. As meninas da rede estão em reunião, então não dá pra fazer tudo ao mesmo Não dá tempo pra fazer tudo agora, ao mas mesmo quase tempo. tudo. Mas assim, as meninas da rede estão em reunião, era pra você estar na Bahia, né? A gente tem assim uma questão logística e geográfica na Sim. tua vida agora, né? Sim. Vamos começar lá da onde parou, né? Foi candidata aqui em Jundiaí. Isso, eu fui candidata em 2018 para Tudo deputada isso já. federal. Fui candidata em 2020 para vereadora, né? 2018 foi um improviso, foi uma coisa de última hora, foi um tapa-buraco mesmo, né? Em 2020 foi uma candidatura planejada, organizada, com algum recurso financeiro. E a gente já tinha uma base para trabalhar, e não à toa foi a mulher mais votada da cidade. Sim. E por conta do cálculo eleitoral, não tô vereadora, mas a gente fez uma baita de uma campanha. Sim. E 2022, fui candidata a deputada federal de novo para, enfim, para disputar a narrativa, né, não vou falar assim, para ajudar o partido, porque isso não existe. A gente fez uma campanha, a gente lançou uma candidatura porque a gente acreditava e acredita, né, que tem que disputar o Pautas. projeto socialista na sociedade. Então, eu acho muito importante falar disso, que algumas candidaturas vêm em determinados contextos para pautar mesmo o que vai ser ali a conversa e para onde a gente deve olhar enquanto eleitor, para onde a gente deve olhar em proposta, porque como a gente teve essa loucura que foi aí os últimos 15 anos, os últimos anos neste país, Últimos 6 até anos os aí. últimos 6 anos ainda, pré-Bolsonaro, enfim, e as narrativas todas foram construídas na internet a partir do site tirei.com.br, Exatamente. né? Voz da minha cabeça. Vozes da minha cabeça, e a galera não estava medicada. É muito importante que as lideranças venham disputar, acima de tudo, narrativas, né? Cargo, maravilha, beleza. Contribuir com um outro olhar para o partido, perfeito. Porque assim, os mandatos, né, os cargos, eles são uma ferramenta para você colaborar com as transformações na sociedade. Elas são um meio para a classe trabalhadora, para as mulheres, para a população mais vulnerável alcançar, ter voz e ser projetada para dentro das pautas da cidade. Agora, o que vem antes disso, que é a disputa política, eu considero que é tão importante quanto o mandato. Sim. Porque eu até falei esses dias, você vê em todos os níveis de disputa pessoas que vêm sem nenhum projeto, sem nenhum plano de ação, sem nenhuma, e não vou falar, não é promessa, não vem com nenhum projeto. As pessoas que não vêm com nenhum projeto, elas não disputam absolutamente nada na sociedade, elas disputam uma cadeira. Sim. Única e simplesmente. É um projeto de poder ali que está estabelecido. Exato, né? exato. Então, e porventura essa pessoa ganha, você vai cobrar o quê dessa pessoa? Você vai cobrar o quê? A pessoa não tem comprometimento ideológico, e aqui eu tô falando ideológico, não é ideológico, não tem um comprometimento social com nada, nem para um lado nem para o outro. É que a gente teve muito em alta também, nas disputas, né? As pautas morais, né? Sim. Foi isso, mais do que propostas de fato, que baseou foi um pânico coletivo.
Eu acho que foi tudo muito... Pânico moral, Exato, né? pânico moral. Foi tudo muito proposital. Quando você não tem projeto, quando você não tem uma base estruturada, quando você não sabe o que você está disputando para além da cadeira, você joga pra galera. E na arena política, esse jogar pra galera é apostar em pauta moral. Sim. Porque você pega naquilo de mais profundo ou mais superficial, depende da análise, né? Que a pessoa tem, e ela se apega naquilo. Não interessa o que você defende, o que você não defende, como você provavelmente vai votar, como você não vai votar, quem tá com você, quem tá bancando a sua campanha, o partido que você tá afiliado, não interessa. O que interessa é aquela pauta moral que dialoga diretamente com aquela pessoa. Isso é um erro. Porque eu posso defender uma pauta moral hoje e amanhã eu posso defender outra. Se descolar completamente. Porque eu sei que ali tem um nicho de voto. Então, não há comprometimento nenhum. E isso é estelionato eleitoral. Isso é um crime. Mas a sociedade não está pronta para isso ainda. Sim, e é um crime que, assim, absolutamente ninguém é punido, né? Porque a gente tá lá com o PL da fake news rolando, e aí as próprias big techs ali estão jogando contra esse... Muito. Né? Bom, mas enfim. A gente tá falando aqui das pautas e o PT. Uma vez eu lembro que você veio no programa, assim, logo, sei lá, logo que o programa começou, e você falou, mas o PT também tem aqui, você é do PT socialista, que tem uma divisão ali, né? Que eu acho que é importante falar que dentro dos partidos também há discordância. Né? Vamos colocar... Não discordância, mas há... Não, é discordância mesmo, mas eu acho que nem todos. Há partidos que têm uma vida própria, interna, e uma vida própria, interna, mas, Mari, democrática. não existe mais nenhum partido como o Partido dos Trabalhadores, partido fisiológico mesmo, com base. Não, quem? Não tem. E tem os partidos cartoriais. Sim. Né? Os partidos cartoriais, ele tem um dono, o dono bota o partido debaixo do braço, manda e desmanda, coloca quem quer São nos os partidos lugares. privados, né? Funciona ali como uma empresa. É muito próximo disso. E o PT tem uma vida interna muito grande, muito democrática e que abre um espaço legítimo para o que a gente chama de vertentes. Né? Então, eu sou de uma, tem pessoas que são de outras, o Lula é de outra que não é a minha. Tem uma vertente, uma corrente que é majoritária, uma força política majoritária no partido, e outras menores. Algumas são mais reformistas, vamos colocar assim, e outras são mais revolucionárias, vamos colocar nesse sentido. Eu faço parte das revolucionárias, das forças revolucionárias, e daquilo que a gente chama da ala mais à esquerda do PT. E nós temos divergências práticas e teóricas, internas, de como deve ser a condução do partido, de como deve ser a nossa linha política enquanto partido. Mas nós temos um partido para isso, né? Para discutir, para debater internamente, mas nós acabamos por tirar resoluções de consenso. Então, tudo que sai para fora, originalmente, do PT, saiu em consenso. Discutido no nosso diretório nacional, que eu faço parte, discutido na executiva nacional, que eu faço parte, e a mesma coisa acontece nos níveis estaduais e nos níveis municipais. Então, é tudo tirado em consenso, às vezes tem que ir a voto, aí vence a maioria mesmo, mas é feito disso, né? Mas nós temos essa vida democrática, plural, interna, em todos os níveis. Eu acho que é disso que faz também o PT ser do tamanho que é. E não só do tamanho físico, mas do tamanho moral. Sim, que nós continuar sendo, depois de tudo isso que aconteceu nos últimos anos ali, de exposição midiática, do Lula ser encarcerado ali daquela forma, e hoje o Moro com, né, senador, enfim. Eu tô ali fissurada no Dino, porque ele tem uma calma, uma leveza de existir, né, absurda, assim. Eu tô trazendo aqui esse lugar do Partido dos Trabalhadores, porque a região metropolitana de Jundiaí, que hoje é isso, né? Uma região metropolitana, a esquerda dificilmente consegue se eleger para cargos como prefeito, por exemplo, né? Já é difícil fazer uma Câmara Municipal ali, pelo menos paritária, né, mais equilibrada, que está um cargo como o de prefeito. Como que foi para você? Porque a gente teve uma disputa
pré-Bolsonaro, né? Logo depois do golpe, ali teve as eleições municipais, e depois uma pós. E você estava ali nas duas. Tô virando uma anciã de disputa já, ruim. Não é ruim, mas porque assim, a gente fala aí dessa continha eleitoral, que a galera não sabe, a mais votada. Por que a mais votada não estava lá? Assim como o Malherba já passou por isso Sim. também em outro momento, né? Exatamente. Que o Malherba também foi mais votado e aí não entrou por conta desta continha que faz lá no partido e que às vezes nem sempre o mais votado consegue a cadeira, né? Como que você olha esses dois momentos da política regional para a esquerda? Olha, se fosse um problema só na região metropolitana de Jundiaí, Eu trouxe para cá porque aqui nós o que estaríamos bem, consegue... mas a gente tem que contextualizar onde nós estamos. Nós estamos no estado de São Paulo, que junto com Santa Catarina foi considerado os 2 bastiões do bolsonarismo. Isso não é pouca coisa. Não é. Significa que aqui a gente tem o núcleo duro do bolsonarismo, que patrocina, que vai, bom, a gente viu o que foi a recepção a Bolsonaro em Ribeirão Preto. Sim. Como se fosse uma absoluta celebridade. Enfim, então nós estamos no núcleo duro do bolsonarismo. A disputa pré-Bolsonaro, ela foi muito difícil. Foi muito difícil porque as pessoas não queriam conversar. O PT sofria um processo muito agudo de criminalização do partido. Sim. A gente teve a situação de perseguição e de prisão indevida do presidente Lula. A gente veio do rescaldo do golpe contra a presidenta Dilma. O partido numa fase muito, muito, muito difícil mesmo. E a opinião pública voltada contra nós. Absolutamente voltada contra nós. Você não podia falar que era do partido. O fantasma comunista virou algo muito maior, assim, né? Então virou a gente tinha tudo contra. Sim. E o nosso desempenho não foi dos melhores. Não foi dos melhores, mas natural a gente tem que não fosse, natural, né? Mas a gente tem que lembrar que em 2018, mesmo com tudo isso, Haddad chegou no segundo turno. Sim. A gente fala, se tivesse mais uma semana, 10 dias, assim, Haddad chegou no segundo turno. Mas, de 2018 para 2022, a gente fala, o pós-Bolsonaro. Não, porque no meio teve 2020. E 2020, os grandes vencedores das eleições de 2020 aqui, na nossa região, foi a direita fisiologista. O que é a direita fisiologista? É aqueles partidos do famoso centrão que eles tocam... Articularam o tempo todo. Eles tocam para onde está mais favorável. E naquele momento... Inclusive, no ano passado, estava muito favorável à direita e à extrema-direita. Sim. Então, eles fizeram prefeitos na grande maioria dos municípios que nós temos no interior do estado de São Paulo. Então, eles tinham... Bolsonaro e o bolsonarismo tinha muitos pontos de apoio na disputa de 2022 pela quantidade de prefeitos e vereadores que eles elegeram em 2020. Porque lembrando também que elegendo prefeitos, você tem uma máquina dentro dos municípios. Exato. Né? Você consegue construir ali uma campanha para um presidente de uma maneira, né, melhor financiada. Um pouco mais facilitada. Então, de 2018 para 2022, mudou, mas não mudou tanto. Porque eles tinham mais pontos de contato nos municípios. Sim. Foi mais muito fácil que a política se faz pública... A política se faz nos municípios, né? Exato. É aqui que a gente vive. Que é aqui que a gente vive, que está mais perto, que a gente consegue enxergar melhor. Então, a opinião pública estava a nosso favor. Tudo o que nós falamos que tinha sido ilegal, que tinha sido um processo de mentiras, a gente conseguiu provar ao longo dos anos, desses últimos 4 anos. E isso, e com o carisma inegável do presidente Lula, com a habilidade política inegável do presidente Lula, nós ganhamos. E com a aliança mais improvável que a gente pode ter notícia. Se alguém falasse para mim, há 5 anos atrás, que em 2022 Lula seria candidato, Geraldo Alckmin seria seu vice, eu ia falar... Meu amigo, o que você tá usando? Tá doente. E foi exatamente o que aconteceu.
Mas o Alckmin ficou até mais carismático depois do... Não, eu quero Lula o fez glow-up do Alckmin. Também. De quem também. tava no Ronivon pra vice-presidente da Falando de República. Eu acupuntura, quero. sei lá. Do que ele tava falando? Homeopatia, Era acupuntura. 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 Eu quero, doutor Geraldo, eu quero. Então, foi uma série de elementos que confluíram para a nossa vitória, né? E muito centrado no carisma e no poder de articulação política do presidente Lula e de uma base petista e lulista que não arredou pé durante todos esses anos. Mas nos municípios, aqui no interior de São Paulo, a gente vê que a votação que Bolsonaro teve em 2018 para a votação que ele teve agora, ela bate. Sim. A gente não avançou aqui, não. Tanto que isso se reflete muito no Senado, na Câmara dos Deputados. É claro que tivemos grandes avanços, né? Sim. Assim, uma galera muito legal entrou nesses espaços aí de disputa, né? De projetos para Brasil. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, o Moro, uma galera, o delegado lá... Dallagnol, gente. Dallagnol, exato. Dallagnol, Damares, Onyx Lorenzoni. Não é pouca coisa. Não é pouca você trazer de volta para o jogo político núcleo ativo duro. o núcleo duro do Do bolsonarismo. Não é pouca coisa. Então, você vê que, depois de tudo que aconteceu, Moro e Dallagnol eleitos. Porque a gente tem uma questão também ali da disputa de segundo turno, Aqui né? a gente elegeu o astronauta. Sim. Que estava ali num governo terraplanista, né? Antivacina. Não é, nós elegemos o Tarcísio. Nós não. Essa culpa eu não carrego. Mas o estado de São Paulo elegeu o Tarcísio. Então, se a gente olha para o resultado eleitoral do estado de São Paulo, é dramático. E a força bruta que fez com que essas pessoas fossem eleitas está no interior. Sim. Está no interior. A gente teve excelentes resultados como Boulos, por exemplo, como Erika Hilton, mas lá na capital. O desempenho eleitoral deles no interior não é tão significativo quanto. Mas o desempenho eleitoral de, por exemplo, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, para cá, para o interior, o menino lá, o Ricardo Salles. Ricardo Salles, gente. Ricardo Salles, veja a votação de Ricardo Salles em Jundiaí. É absurda. É absurda. Então, a força que faz eleger está aqui no interior, apoiado no que eles fizeram em 2020. Por isso que agora a grande tarefa, além de dar sustentação para o nosso governo, é tentar conquistar algumas cadeiras nos municípios, porque isso vai contar para a eleição de 2026. Que tá aí. Não, e o ano que vem. O ano que vem a gente tem, né, prefeitos e vereadores. Segundo semestre já começa o ano eleitoral, né? É de 2 em 2 anos. Para a maioria dos municípios. Sim. Né? Já começa ali a movimentação eleitoral, enfim. Como que você olha hoje as esquerdas? Porque assim, todo mundo fala, ai, a esquerda comunista ainda tem esse discurso, né? E assim, o Lula, em todos os seus governos, ele foi muito conciliador, liberal, até mais do que eu esperava, né? Quando vai lá e vota. Eu falei, cadê o fantasma comunista que ainda não me assombrou? Não. E as pessoas acham que cumprir minimamente o que está na Constituição é ser comunista. Não é? Assim, qualquer política pública que você faz, voltado para o bem-estar social, ali você já é jogado na cadeirinha ali dos comunistas, né? E o PT não é um partido comunista. Não. Né? Triste, todos tristes agora. E nem social, embora tenha ali as políticas públicas voltadas para o bem-estar social, cumprindo o que se está na Constituição, muitas vezes, fazendo essas conciliações, banqueiro, empresário, sempre estiveram ali como também partido, na linha de frente. Eu posso afirmar que o PT é um partido socialista. Posso afirmar que o PT é um partido socialista, não comunista, socialista. Como governo, não posso. Sim. Porque nós não temos um governo de esquerda. Mas nem dá. Não temos um governo de esquerda. O que nós temos é um governo de coalizão. E nós temos a coalizão que foi possível vencer Bolsonaro. Isso não significa que a gente é um governo de esquerda.
E isso significa que nós temos um governo em disputa. O tempo todo. O tempo todo. É um governo em disputa o tempo todo. O que eles estão fazendo, chamando os ministros para ser sabatinado em CCJ, para ser sabatinado em comissão, é absurdo. É você ficar ali na retranca, tal, tentando expor o ministro, enfim. Mas nós temos um governo em disputa 24 horas por dia. A PL da fake news, na semana passada, mostrou e desenhou isso nitidamente. Que não será fácil fazer uma base sólida de governo no Congresso. Não será fácil. E isso se reflete na sociedade. Como que tá a relação com o Arthur Lira? Porque, assim, o que chega através de notícias é que tá tudo ok. Já esteve pior. Exato, já esteve pior. Já esteve pior. Porque tem aqueles partidos que dançam bem a valsa política. Já esteve pior. Já esteve pior. Eu acho que a nossa relação com o Lira, ela tende a ser uma relação menos ruidosa. Do que foi com o Renan. Do que foi com o Renan. Do que foi com o Eduardo Cunha. Do que foi com o Eduardo Cunha, por exemplo, que levou ao golpe. Sim. Então, eu acho que tende a ser menos ruidosa. O presidente tem sido muito cauteloso. O ministro Alexandre Padilha também tem sido muito cauteloso. Enfim, de tentar achar o melhor caminho. Dialogar para achar o melhor caminho. Não é fácil, em absoluto não é fácil. Mas tende a ser menos ruidoso. Assim, todo mundo espera. Esperamos. Tá começando, estamos aí no 5º mês. Tá todo mundo esperando o milagre brasileiro, né? Porque em 4 anos ninguém esperou nada, mas em 5 meses, talvez... Em 100 dias já era 100 dias já era fora da linha da pobreza. Não, era para dar aquela cartilha de testemunha de Jeová, né? Criança abraçada com a onça, riachos, tudo isso, né? Imagina. Mas o que eu sinto também é que a composição dos ministérios, em grande parte, ela veio para apaziguar relações no Brasil, para além de ter projetos e propostas, né, ali de uma recuperação de dignidade do governo brasileiro, né? Você põe um Silvio ali, você põe um Flávio Dino, o próprio Alexandre, você começa a olhar e fala que é um governo pode funcionar. Que pode funcionar e assim veio para uma disputa, mas não está na guerra. Exato. O tempo todo, né? Porque nós passamos 4 anos em guerra. Sim. Olha, a composição dos ministérios, ela vem de uma prática política que é bem antiga, que é a de você fazer concessões para garantir base. Sim. Né? Eu concordo? Não. Mas isso sou eu. Né? Eu acho que o papel do governo é realmente esse, é fazer as coisas acontecerem. Sim. Não no custe o que custar, mas avaliando quais são as possibilidades, quais são os riscos, quais são as chances que a gente tem. Então, nessa disputa, nós temos alguns ministérios que estão com o MDB, Simone Tebet está ministra, tem outros companheiros também. Tem ministério que está com União Brasil, comunicações, turismo. Tem ministérios que está com o PDT, do Ciro. É bom lembrar, né? Do Ciro. Ainda do Ciro. Que é o Ministério da Previdência. Né? Tem ministérios que estão com o partido. Essa é a montagem de governo onde o PT tem menos ministérios em todos os governos que nós já tivemos. E isso mostra 2 coisas. O tamanho da coalizão que teve que ser feita para que a gente tivesse êxito eleitoral e o tamanho da dificuldade de consensuar todas as políticas ministeriais, de consensuar um governo e de consensuar um país. Você me falou uma vez do Teto Brasil, né? Que as políticas batiam Limite no Brasil. Limite Brasil, né? E quando quando deu ali os nomes dos ministérios, eu falei, ó, o Limite Brasil chegando aí, né? Porque a gente vive numa república de coalizão desde 88. Exato. Para quem não assistiu, o Limite Brasil a gente pode pensar, querer, planejar, ter muita força de vontade de fazer tudo, mas no Brasil ainda tem um teto. Tem um limite. Que é o limite do coronelismo, que é o limite estrutural do racismo, é o limite da política de toma lá da cá. O Brasil ainda tem um limite, tem um ranço colonial muito grande. Sim. Que limita tudo que a gente for pensar de avanço, especialmente avanço social. Porque para o avanço econômico não há limites. Né? Mas para o avanço social, claro. Para o avanço social tem muitos limites. E a presidenta Gleisi falou, numa das
das Aliás, entrevistas é o que ela grande nome, essa deu. mulher, que ela que durante Amo, presidenta. toda a crise que se estabeleceu ligada ali ao Partido dos Trabalhadores, né, em mídias e tal, essa mulher ficou Eu firme falo e forte. tranquilamente que a presidenta, ela foi uma das melhores presidentes que nós já tivemos à frente do PT. Tranquilamente. E ela ficou ali firme E já tivemos forte, ótimos presidentes. inabalável. Pois, ótima. E numa das entrevistas que ela deu, falando da questão dos juros do Banco Central, etc., ela falou algo que, reciclando conceitos assim, que eu concordo muito. Ela falou assim: o mercado não fica sem ter onde dormir. Sim. O mercado financeiro. O mercado não passa fome. O mercado não morre de frio. O mercado não sofre. E ainda assim, nós fazemos de tudo para que o mercado não se irrite, porque é isso, o mercado ficou nervoso. Ah, e o mercado acordou, né? Tipo. Então é isso. Há limites, eu, Mariana, eu tenho muita convicção de que há limites na negociação com o mercado. Claro. Há limites na concessão que se faz em política de Estado. Há limites que se faz na composição de um governo. Há limites. Há limites, o presidente sabe disso muito melhor, dá anos-luz do que eu. Mas também a gente sabe da dificuldade que é consensuar um país depois de 6 anos que a gente vem num clima bélico. O Brasil vive um clima bélico, um clima de guerra. A gente passou por um golpe pelo impeachment da presidenta e caímos em 4 anos de Bolsonaro, com pandemia. E foi violento, assim, porque eu tenho 41, vou para 42, eu não lembro em nenhum momento, e eu sempre gostei muito de acompanhar, assim, política, eu não lembro em nenhum momento da minha vida, mesmo em época de impeachment, enfim, tudo que a gente passou desde 88, né, desde a da nova Constituição e de uma democracia, ainda que manca, estabelecida, eu não lembro em nenhum momento que foi tão cruel. E isso afetou tanto diretamente as relações. Eu nunca tinha visto um Brasil tão rompido. Nem na época do Collor. Nas relações mínimas, eu estou dizendo, nas relações de dentro de casa, assim. Porque é isso, no Collor, as pessoas tendem a tentar fazer uma equiparação de Collor a Bolsonaro. Na época do Collor, o problema, eles usam discursos muito parecidos, só que muito reciclados. Na época do Collor, o problema era financeiro. Agora, né, na época do Bolsonaro, o problema é moral. Moral, é pauta moral, como a gente estava falando anteriormente. O problema é moral. O Brasil está danificado moralmente. Então, tudo que nós viemos construindo ao longo dos últimos 20 anos sofreu um revés nos 4 anos de Bolsonaro, que é a negação absurda de tudo aquilo que a gente já tinha mais ou menos consensuado na sociedade. De que vacina era bom. Sim. De que existia o racismo, de que a imprensa tinha um papel importante na disputa pública. Sim. Então, tudo isso que a gente tinha Porque mais sempre ou foi mediadora menos, política, de alguma forma, exato, né? e tudo que a gente tinha mais ou menos consensuado enquanto sociedade, o bolsonarismo esfarelou. E repactuar isso não é 4 anos, Não, né? repactuar isso é um projeto de país. Não é à toa que o slogan do governo é União e Reconstrução. Que é a base para repactuar uma nação. Porque a gente fala de país, o Brasil é um país. A gente não está construindo um país. A gente está construindo uma nação. Sim. Porque o país está posto. Exato. Com todas as suas feridas, com tudo aquilo que, né, o racismo estrutural que vem aí de histórias que não foram contadas, exato, né? Dessa democracia manca, quase parlamentarista que a gente vive neste país. Democracia para quem, né? Exato, a gente quer construir uma nação. E construir uma nação é um trabalho que não se finda em 4 anos. Sim. É um trabalho de gerações. Né? Porque é isso, o país está posto, mas a nação que a gente quer construir é uma nação de valores. É uma nação que tem uma diversidade absurda. É uma nação dentro de um país que tem dimensões continentais. Sim. Eu tive há pouco tempo atrás no Amazonas.
E assim, eu falei, né, que eu recomendo que todo mundo que se aventure a trabalhar com política, que vá conhecer todos os estados brasileiros, porque a vida é muito além, o Brasil é muito além do que a gente vive aqui no Sul e Sudeste. O Norte é um outro Brasil. Falando assim, é um outro Brasil, mas não é o nosso. É a nossa nação que a gente não conhece. A gente não tem noção do que se passa no Norte. A gente não se reconhece nem como latinos. Não. O Brasil ele é uma coisa né? à À parte da América Latina. É um problema de identificação racial e um problema de identificação de nação, Sim. de cultura. O que nos faz brasileiro? A gente não sabe. O peruano sabe o que faz dele peruano. O colombiano sabe o que faz dele colombiano. O equatoriano sabe o que faz dele equatoriano. O argentino sabe o que faz dele argentino. O que faz do brasileiro brasileiro? Todo mundo é italiano, isso que faz o brasileiro brasileiro. Todo mundo não é daqui. A gente tem uma crise de Tem uma identidade crise social. muito grande, de não se reconhecer. A gente não né? sabe o que faz de nós brasileiros. Recentemente eu estive em Cuba. No ano passado eu fui para Cuba. Finalmente. E eles sabem por que eles são cubanos. O que faz deles cubanos. A história daquela ilha. Eles têm um domínio, eu acho que é isso, eles têm um domínio da narrativa do país, um domínio da própria história que nós não temos. E quem construiu o que é Cuba pra gente? Norte-americano. Norte-americano. E quem construiu o que é Brasil para nós foram os europeus. Sim. A gente não conta a nossa própria história. O brasileiro não é detentor da narrativa da própria história. Mas a gente estava caminhando para isso, né? Tá chegando lá. Para algum lugar, assim, das histórias, do povo preto se apropriar das histórias e de começar a narrar as próprias histórias. A gente estava vindo, talvez? Estamos. Né? A gente viu muita mudança. Quando você vê uma emissora como a Rede Globo fazer 3 novelas aí com protagonistas pretos, né? Eu acho que tem alguma coisa sendo identificada para além do capitalismo, né? Para além do black money. Para além do black money. Né? Então, eu acho que tem ali uma coisa acontecendo tardiamente, muito tardiamente. Mas algumas coisas eu quero crer que a gente não perdeu. Eu acho difícil. E além, a gente pode pensar que são coisas tardias. O Martin Luther King, ele tem uma frase que eu uso muito, é assim, nunca é tarde para fazer a coisa certa. Nunca. É verdade. Então, assim, olha, tá aparecendo tarde, mas está aparecendo. E a gente tem que também, a gente se compara muito com outros países. O Brasil não tem 600 anos. Outras nações com 600 anos estavam comendo areia no chão. Sim. E nós, com menos de 600 anos, a gente já consegue se desenhar enquanto nação. E isso é fantástico. Então, nós conseguimos avançar dentro da pauta, por exemplo, do movimento negro, apesar de 4 anos de Bolsonaro. Apesar do teto. Apesar do teto do Limite Brasil. A gente conseguiu avançar apesar de uma ditadura militar. Apesar de uma cultura forte, neoliberal e embranquecedora, especialmente no Sul e no Sudeste. Então, a gente é uma nação que persiste. E apesar das políticas eugenistas, né? Exato. Assim, que estão aí, de alguma forma, em vigor, estão valendo até hoje, né? Eu lembro de você contar o caso, quando você ficou grávida, enfim, isso eu lembro que quando você me contou aquilo, que me pegou demais, assim, né? Parece tão 1890. E é doido, porque a pessoa que me falou aquilo que disse, falou como se fosse um elogio. Sim. Então, a gente tem... O racismo no Brasil, ele é um emaranhado de sutilezas, né? É um engano, aqui é um... Mas eu não sabia, aqui é um... Então, Me ensina melhor, né? Porque o tempo todo você tem que ficar dando aula de como não ser... Né? Então, essas sutilezas cotidianas transformam o racismo no Brasil no tamanho que é. No volume que é. E eu tive uma reunião recentemente com diretores de departamentos históricos, etc., que há uma grande demanda para que a gente lute pelo reconhecimento do racismo não,
tráfico de pessoas escravizadas aqui no Brasil como um crime contra a humanidade. Que a escravidão seja configurada como um crime contra a humanidade, assim como é o O Holocausto. Holocausto. E eu acho que essa pode ser a nossa grande briga na próxima década. E uma grande saída. E uma Pra grande gente- saída, porque reconhecendo como um crime contra a humanidade, todos os estados que o praticaram são obrigados a fazer a devida reparação. Isso sim, reparação histórica. Cota não é. Só cota não é uma Não. reparação histórica. Não, é um meio de se fazer algum tipo de justiça social para com essas pessoas, mas a reparação histórica mesmo virá do reconhecimento do crime de escravidão como um crime contra a humanidade, que tem seus desdobramentos até hoje. Sim. Mari, você me mandou uma foto, acho que ontem, antes de ontem, não lembro. E você estava numa reunião. Veja tudo aqui, entrega tudo, amiga. Aqui, ó. Estava numa reunião e você é uma mulher jovem, uma mulher preta, que está cada vez mais. Tem cargos cada vez mais representativos dentro da construção política, não é da política, é da construção mesmo de uma nova política, de uma nova geração política. E como tem sido para você, mesmo dentro de partidos como o Partido dos Trabalhadores, que é um partido mais progressista, mais à esquerda. Aliás, todos os partidos são à esquerda depois de tudo isso que a gente viveu, né? Com o PSDB à esquerda. O Tucano entrou pra família. Tucano mentira. Dória comunista. É assim que a gente Não. acabou o ano. Mas, enfim, como tem sido para você esse desafio? Porque a gente já conversou aqui sobre uma mulher preta, mãe, disputando Câmara Municipal. Aí você vai para deputada. E como está sendo esse desbravar a política no Brasil? Porque daí é muita coisa junto, né? Aqui o Brasil tem um número inacreditável de homens brancos no poder. É proporcional a como a sociedade se enxerga. Sim. Né? O que nós temos, por exemplo, vamos colocar aqui a Câmara Municipal da nossa cidade. As pessoas enxergam nas pessoas brancas o ideal daquilo que é bom. Sim. O desenho daquilo que é bom, a representação daquilo que é o ideal. Que é ser branco e ser homem. Porque tá atrelado, ser branco, ser homem, você tem um poder. E não tem o que temer. Quando Não, né, você é homem, é branco, tá tudo certo. Você tá blindado, socialmente blindado. Isso não é mentira. Socialmente blindado. Agora, na minha situação, e eu falo com muita tranquilidade, nenhum partido político gosta de mulher, Tainá. Nenhum. Nem o meu. Quem gosta de mulher dentro da política são as mulheres que constroem os partidos políticos. Partido político é uma estrutura machista, é uma estrutura rígida, uma estrutura que não abriria espaço para as mulheres se não fossem as primeiras que se aventuraram nisso. É uma estrutura racista, todos, porque é dominada por homens. Então, partido nenhum gosta de mulher. É uma briga para a gente conseguir um mínimo. E o PT ainda é o mais vanguardista. Em todas as nossas direções, nós temos paridade. Então, sempre, em qualquer nível diretivo do partido, tem metade de homem, metade de mulher, cota racial e cota de juventude. Mas isso foi construído durante muitos congressos, com muita discussão, com muito debate, com muito convencimento, e o partido veio acompanhando as mudanças na sociedade também. Mas, num plano geral, partido nenhum gosta de mulher. E homem nenhum gosta de ver mulher no poder. Isso é indiscutível. Homem nenhum, vamos tirar aí, vai não generalizar? Vai, a grande maioria dos homens não gostam. Nem todo homem, mas sempre homem. Mas sempre um homem não gosta de ver mulher no poder. Não é à toa os ataques que as nossas parlamentares sofrem. O ataque que a presidenta Dilma sofreu. Não é natural para um homem esse tipo de coisa, mas para uma mulher é o esperado. É o esperado, porque você não é digna de ocupar uma posição dessa que foi ocupada durante tantos anos, desde sempre, por um homem.
E é também um espaço muito hostil para quem tem filho. Meus filhos agora estão maiores, né? Se viram já. Mas com criança pequena, é tudo muito mais difícil. Eu tô aqui, enfim, tive um monte de coisa hoje, ontem, amanhã também terei outras coisas, e eu tenho que pensar no que eu vou fazer e pensar na logística dos meus filhos. Um homem na política, raramente tem esse tipo de... Vou colocar aqui como carga mental. Tem esse tipo de carga mental. Sim. Ele tá preocupado em fazer o discurso, tá preocupado em ir pra reunião, Ele tem mais tempo em se dedicar a viver na política do que a mulher, sendo que ser dona de casa, né, e ser mãe também é político, Exato. né? E as pessoas se espantam muito de ver como que eu tô em muitos lugares, né? Eu tenho uma agenda realmente muito, né? Eu tenho 2 viagens internacionais marcadas para o próximo mês. Enfim, as pessoas se espantam. E falam assim, nossa, mas e aí, como seus filhos ficam, não sei o quê. Eu falo, eu tenho uma posição hoje que me permite fazer com que os meus filhos fiquem bem cuidados. E ninguém pergunta isso para um homem. Sim. Mas o grande lance é que eu fiz uma escolha para minha vida que era de me dedicar ao trabalho. E para além dos meus filhos, eu quero gerar outra coisa que não sejam só os meus filhos. Outros legados. Exato. Eu quero participar da gestação de um novo método de fazer política, da gestação de uma nova geração de políticos. Eu quero gestar outras coisas que não só crianças. Eu quero cuidar de outras coisas que não só crianças. Porque o único papel destinado à mulher socialmente válido é maternar. Exato, e a gente tá Né? tão perto aqui, né, na data que a gente tá gravando, tão perto do Dia Dia das das Mães, Mães. e as pessoas se espantam, falam, não, mas e aí as crianças, seus filhos? Eu falo, olha, os meus filhos, a gente tem um lance que é assim, eu acredito muito que os filhos escolhem os pais. Sim. E eles escolheram essa mãe que eles têm, então, e eles vieram pro mundo sabendo que eles são a minha prioridade absoluta, é o bem-estar deles, mas que eu tenho outras prioridades também. Que passam por você, inclusive. Exato. Então, as pessoas falam, mas você tá sempre com a unha feita, que não sei o quê. Fala, porque eu tomei uma posição, há uns 4 anos atrás, de me priorizar. De me priorizar. Né? Meu corpo gerou 2 vidas, eu me dediquei exclusivamente, sofri, tive depressão pós-parto nas 2 vezes. Falei, eu vou me priorizar, porque... Primeiro, porque eu mereço. Sim. Segundo, porque... Meus filhos merecem uma mãe que se priorize, que tenha saúde mental mínima para dar conta deles, e porque eu também quero estar muito bem para exercer, para fazer aquilo que eu sei fazer. Que não é só ser mãe. Sim. Muito pelo contrário, sou uma mãe até meia boca, acho. Mas que não é só ser mãe. Mas é trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Muito. Eu gosto. Mas desde que eu te conheço, você sempre foi envolvida com trabalhos. Sim. Seja fotógrafa, filósofa, você sempre esteve ali sendo representada também pela atividade que você exercia. Exato. No período, seja qual for, inclusive a maternidade. E aí né? eu demorei muito pra me tocar, assim, porque eu não cozinho. Eu não sei cozinhar. Cozinho muito mal. Então, e eu demorei muito, falei assim, meu Deus, eu não cozinho. A culpa. O que eu vou fazer? E aí, até eu entender que, pô, eu podia ter outras formas de alimentar os meus filhos, que não fosse eu cozinhando, né? Mas deles manterem... É muita culpa, né? A questão materna é uma grande culpa, é um grande aglomerado, é um grande condomínio de culpas, né? Ainda mais quando eu tenho que ficar... Mês que vem eu vou ficar 20 dias fora. Né? Então, assim... Nossa, né? E será que eles vão lembrar de mim quando eu voltar? Tem isso, então é muita culpa. Os homens, dentro da política, eles desconhecem o que é essa culpa. Eles introjetam muito dessa culpa em nós. Tipo, você devia estar na sua casa cuidando do seu filho, né? Enfim. Mas eles desconhecem o que é esse trabalho. Então, a Argentina, quando reconhece o trabalho materno como um trabalho... Ela não está errada. O país não está errado. É reconhecer que há um trabalho invisível, milenar, praticado quase que exclusivamente por um sexo, que é o feminino. Não vou nem falar gênero, por um sexo, que é o feminino, que faz com que os homens fiquem cada vez mais ricos, alcem espaços cada vez maiores, produzam e acumulem cada vez mais riqueza, e é um trabalho que não é considerado.
O trabalho materno, ele tem que compor o PIB de uma nação. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Nenhuma riqueza acontece que não passe pelo corpo, pelo território de uma mulher. Nenhuma riqueza acontece, nenhuma riqueza se acumula se não passar pelo território feminino. Isso precisa constar. E aí ter políticas públicas que indiquem esse caminho a seguir, porque não é, né? Uma lei aqui foi aprovada, beleza. Até aí, né? Por isso que tem que ser uma política de Estado. Só lei não vale, tem que ser uma política de Estado. O trabalho materno ser reconhecido como um trabalho, como talvez um dos grandes sustentadores da sociedade. E isso implica também em previdência, implica em uma série de outras coisas, que aí o homem que está acumulando riqueza ali, se valendo desses territórios... Ele não precisa disso. O homem que conseguiu acumular, produzir, acumular riqueza ao longo de uma vida inteira, se valendo muito de um trabalho exclusivamente feito por mulheres, ele tem pouca ou nenhuma preocupação com questões menores, vamos colocar assim, como a previdência, como a educação pública, como a alimentação. Mas esses homens têm que bancar a previdência dessas, na pirâmide da previdência, de quem é ativo, quem não é, alguma coisa tem que ser feita, né? Alguém tem que financiar isso. Pois é, tem que sair do bolso de alguém, não pode ser do nosso. Exatamente. É de quem acumula nas nossas costas. Os enfrentamentos, eu lembro muito assim da Manu Dávila, quando estava lá amamentando a Laura, a Sâmia também esteve aqui, a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre esse território feminino dentro da política, até a gente conversou sobre uma vez que ela desligou o microfone, que ela estava falando, o cara interrompeu. Tem um discurso clássico da Marielle Franco também, né, que ela eleita, quer ser respeitada, né? Enfim, e os enfrentamentos. E nós tivemos uma época aí de mulheres no poder, porém, mulheres que não contribuíram muito para esse lugar que a gente está falando que seria ideal caminhar, né? Nós tivemos aí mulheres de extrema direita, inclusive, no protagonismo dos microfones do Congresso Nacional. Pois é, quando falam de assim, basta votar em mulher, né? E a gente já conseguiu desmontar isso, mais ou menos, né, com um trabalho. Eu lembro muito da Margaret Thatcher. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro, eleita, que foi a maior privatizadora e neoliberal que já pisou no Reino Unido. Sim. Sim. E ela foi cultuada, né, recentemente. Cultuada. Ela é cultuada. Outra mulher que foi a primeira mulher negra que eu lembro de ter visto num posto de posição, assim, de poder, que era a Condoleezza. A Condoleezza Rice, que era a chefe na de... ONU. Não, chefe dos Estados Unidos. Chefe de Estado do Bush. Do Bush. Não era de qualquer presidente. Do Bush. Era chefe de Estado, do chefe de gabinete, não lembro direito a posição dela, uma diplomata do Bush. Não estava a serviço de qualquer pessoa, gente. Então, assim, e trazendo para nossa realidade brasileira aqui, o Sul, global, nosso terceiro mundo, a gente teve, por exemplo, Janaína Pascoal. Sim. Nós temos Carla Zambelli. Nós tivemos aquela Sarah Winter, que não sei que fim que deu. Tá no México, virou blogueira. Amém. Amém mesmo que ela tá convertida. Né? Teve ela, tem a Bia Kicis. A Bia Kicis que tá lá ainda. Tá lá. Rosângela Moro. Que tá lá. Isso. Comendo pastel e tudo, né? Tem uma graça. Uma graça. Então, uma assim, fofinha. tem uma profusão. Tem uma outra. Lembra a loira? Como que chama a loira que não ganhou nada agora porque descolou? A Joyce Hasselman. Joyce. Joyce agora é blogueira de saúde, fitness. Sério? Bem-estar com Joyce. Juro. Você já viu os filminhos dela? Eu vejo, eu acompanho a Joycinha. Eu não sigo, porque eu não dou esse gosto. Mas eu vejo e falo, meu Deus. Será que é isso? E a Veja não fez nada sobre isso. E a Veja não fez nada sobre isso. A Folha não fez uma reportagem sobre isso. É isso, Joycinha virou blogueira de bem-estar. Amém, né? Desejo sucesso. O melhor pra ela. E lá no Sul, por exemplo, a gente tem exemplos terríveis. Tem uma Ana Campagnolo. Ela é uma, tipo, antifeminista. Um negócio. Foi reeleita com uma votação absurda. Então, a gente tem um monte de mulheres eleitas
porque ninguém tá ali por decreto, tá ali por Sim, voto. sim. Eleitas para trabalhar única e exclusivamente a serviço dos homens. Mas homens votam nessas mulheres? Votam. Porque, Votam. assim, já dentro do campo progressista, há uma conversa se homens votam em mulheres progressistas, Aí né? eu vou deixar essa discussão para depois. Porque tem nessas questões, homem só vota em homem, né? Enfim, mas... Claro que vota, porque a lógica deles é o seguinte, eles não gostam, o feminismo tem um problema de aceitação global, e aqui no Brasil não seria diferente. Então, o que melhor um homem pode fazer para numa tentativa de enterrar o movimento feminista? Eleger mulheres. Eleger mulheres que são abertamente contra isso. Frontalmente contra isso. Porque nenhum homem se elege na esteira do antifeminismo. Não tem apelo. Sim. Agora, uma mulher que começa a contar uma narrativa de que ela é antifeminista, porque o feminismo deturpou os valores, que ela gosta sim de ser submissa a um homem. Isso é uma narrativa. Sim. Isso é uma disputa bem colocada. Né? A serviço... Você vai eleger alguém que quer te servir. Claro. O homem não quer servir, um homem não quer servir outro homem. Eles votam porque eles têm uma identificação imediata com o gênero. Com pauta, com a força, com a virilidade, com qualquer uma dessas manifestações do machismo. Agora, o homem que vota na mulher antifeminista, ele vota na certeza de que aquela mulher vai servi-lo. Porque é isso que ela tá falando. E fizeram bem, né? Isso que ela tá falando, que olha, vou votar nela porque, de repente, a minha mulher vai passar a me servir. Eu vi uma entrevista da Campanhola, acho que ela até lançou livro. Lançou. Não recomendo, não leiam. Não leiam. Mas, assim, é muito difícil, né? E a única vontade é falar, gata. Só matando, né? Abre mão Desculpa, corta. Abre mão do seu microfone. Não, imagina. Né? Você é contra o feminismo? Começa abrindo mão do seu microfone e pronto. Só isso, né? É uma... Esse espaço que você ocupa tá ali. E aí eu lembro dela falando, não, mas... O homem vai conquistando o espaço e aí vai trazendo a mulher junto. E eu, gata, mas é uma narrativa para homem muito envolvente. Claro. Pensa nessa quantidade... O homem é o bandeirante da vida, né? Vai desbravando os caminhos. Pensa nessa quantidade de homens que seguem essa teoria Red Pill. Eles odeiam mulher, ok, tá? Mas vamos pegar uns menos radicais, assim, que até gosta de mulher, né? Até já saiu com uma, já inclusive. Saiu com uma. Que gosta de mulher. Quando ele ouve esse discurso da mulher querendo servi-lo, falando que tem que voltar aos modos tradicionais, que a mulher ela tem que ficar em casa, mas enfim, ela está disputando um cargo público. Não vamos entrar no mérito da coerência, né? Que a mulher, né, ela tem que ficar em casa, ela tem que... Criar os filhos. E os homens têm que, né? O cara escuta aquilo, ele fala, é esse tipo de mulher que eu quero. E vota. É uma narrativa envolvente demais para um público que é gigantesco. Gigantesco. Por isso que elas são eleitas. Não tenha dúvida. E tudo isso também vai lastreando esse pânico moral, né? As mulheres não estão mais em casa, é por isso que a juventude está assim, é por isso que a pauta LGBT... que ia p+, é por isso que as mulheres não estão mais cuidando dos seus filhos. Não estão mais cuidando dos seus filhos. Onde já se viu uma mulher agora ser abusada num bar e denunciar? Que loucura. Né? Como assim as mulheres agora conseguem pleitear políticas públicas? Era um espaço muito reservado, pensado, projetado só para os homens. Né? E quando a gente consegue alguma incidência, entrar um pouco nesses espaços, a gente consegue... começar a mudar a ordem das coisas, e isso causa um pânico em quem sempre teve o controle da narrativa, o controle do poder. Mulheres entrando em espaços que eram reservados para homens, você ter que dividir o poder, querendo ou não. E a gente está falando de mulheres que não são as filhas do Sarney, a filha do Roberto Jefferson, do Cunha... São outras mulheres. São outras mulheres que não vêm dessa lógica coronelista. A gente vai falar de Sarney, não vai falar de coronelismo, não dá. São as capitanias hereditárias dentro dos espaços de poder, né? Então, são mulheres que vêm de outras realidades, vêm com outras perspectivas do que é fazer política.
E eu acho isso muito importante e é um puta avanço. Sim. É um baita de um avanço. Resultado também de partidos que entenderam que as mulheres têm um baita espaço para disputar. Para além daqueles 30%, Para além da daqueles cota, da verba que vai 30%. para a mulher. Exatamente. Enfim. Porque quando a gente vê mulheres laranjas, que acontece muito, Uhum. é resultado imediato de partidos que não têm mulheres tomando decisões. Porque dificilmente, num partido que tenha algum número de mulheres tomando decisão, que elas vão achar normal que uma mulher entregue todo o teu recurso para a campanha de um homem. Sim, sim. Então é resultado imediato de partidos que são pouco democráticos. Pouco abertos à mudança, ou nada abertos à mudança. E as mulheres que estão aí em partidos devem ficar atentas a isso também, né? Abre teu olho. Abre teu olho aí, porque você tem dinheiro para tua campanha aí. Você está financiando a campanha de alguém. Exato. Então, são muitos fatores que fazem com que uma mulher tenha a posição que eu tenho hoje dentro de um partido, que não é qualquer partido. Não é qualquer partido e não é qualquer posição. Não é qualquer posição. E são muitos os fatores que fazem com que uma mulher entre no Congresso Nacional, entre na Câmara, entre no Senado. Né? É uma junção de fatores. Os mundos têm que se alinhar, mas também foi porque muitas mulheres que vieram antes de nós fizeram grosso. Sim. O que a gente faz hoje é uma continuidade, mas quem abriu as portas, quem pagou com a própria vida, foram as que vieram antes de nós. Né? E a gente tem que ter essa clareza, essa memória viva de que nada foi de graça. Nada é dado para as mulheres, nada é dado para as minorias. Tudo foi conquistado à base de muito sofrimento. E muito sangue. Exato. Não é assim. Não tem perspectiva feliz na história de mulheres e de negros. Não tem retrospectiva, falei errado, não tem retrospectiva feliz na história de mulheres e negros e das minorias maioritárias, vulnerabilizadas. Não existe. Se hoje a gente vive uma realidade um pouco mais alegre ou um pouco mais sutil nas violências, é porque para trás de nós é uma história de sangue. De sangue. De muita tristeza, de muita gente morta, de muita gente que perdeu a vida para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, a oportunidade que a gente tem de fazer política, de pensar política, de projetar politicamente, ela não pode ser desperdiçada. Em hipótese nenhuma. Por isso que me dói particularmente de ver mulheres como a Campagnolo. Me dói particularmente de ter visto homens como aquele Sérgio que estava na Fundação Palmares. O Sérgio... Não vou lembrar, não merece. Camargo. Isso. Sabe, não foi para isso que a luta foi pautada. Não foi para esse tipo de subversão dos valores de uma luta social tão intensa, tão genuína, tão verdadeira. Da gente, sabe? Não foi para esse tipo de coisa que eles trabalham ativamente. Absolutamente não. E são lutas que, assim... O capitalismo não conseguiu cooptar 100%. 100% não, mas... Não, bastante, mas não 100%. Tem as lutas genuínas ainda dentro deste Brasilzão. Você teve lá no 1º de janeiro, e aquela fotografia da rampa é muito emblemática, assim. Né? Quem não se emocionou, não... Eu chorei do começo ao fim. Eu aqui, ó, já comecei a falar aqui, já deu um calor eu chorei do começo ao fim. E eu acho que... Eu tenho que agradecer ao Bolsonaro, obrigado por não ter estado aqui no dia 1º de janeiro, né? Você não cabia ali mesmo. A imagem daquela rampa, onde tinha negro, tinha mulher, tinha cachorro, tinha indígena, tinha pessoa com deficiência... Tinha a primeira-dama, tinha Alckmin, tinha Lu Alckmin. Tinha Lu Alckmin, amo Lu, gente. Tinha Lu Alckmin, quem mais que tinha? Tinha isso. Segredos de pele de Lu Alckmin, por favor. Segredos de pele de Lu Alckmin. Tinha tudo ali. Tinha uma foto do Brasil ali. Com toda a sua diversidade, com todas as suas problemáticas. E depois de 4 anos de Bolsonaro. O que a gente conseguiu fazer nesse período eleitoral... É uma façanha. Porque nós vencemos, apesar do Bolsonaro, né? Apesar dos milhões de reais que ele despejou,
Então, com a máquina pública na mão. Na mão das pessoas, que, com perdão da palavra, que fudeu o nosso sistema de cadastro de pessoas. A gente não pode mais confiar se aquelas pessoas que estão ali precisam realmente do dinheiro ou não. Sim. Ele inflou aquilo para tentar comprar o voto das pessoas. Nós vencemos apesar disso, do uso da máquina pública para eleição. Vencemos apesar do aparelhamento com a Polícia Rodoviária Federal, que fez barricada para impedir que as pessoas fossem votar nos nossos territórios eleitorais. Tem isso, né? As Tem urnas isso. que tiveram mais votos para o Partido dos Trabalhadores, para o PT, teve mais obstáculos para chegar no segundo turno. Né? Vencemos apesar do dinheiro despejado no agro. Apesar do dinheiro despejado no mercado financeiro. Apesar do dinheiro despejado na logística, porque aqueles lockouts que aconteceram não foi à toa. Aquele monte de caminhão parado não é caminhoneiro. É dono de caminhão. Dono de caminhão. É lockout. É greve de patrão. Apesar de tudo isso... E dos financiamentos também das igrejas, e não, né? assim, eu nem vou entrar no mérito das igrejas, que eu tenho para mim que as igrejas, em parte, já viraram base orgânica do bolsonarismo. Isso eu não vou nem... Porque o Bolsonaro passa e o bolsonarismo ele vai continuar, porque ele já existia antes de Bolsonaro. Exato. Agora né? ele tem um nome só. O Bolsonaro foi um catalisador de toda aquela sujeira embaixo do tapete. Eu falo que o Bolsonaro ele foi a grande exaltação dos medíocres, assim. É bem dura essa constatação, mas apesar de tudo isso, nós vencemos. Beira o inacreditável. E vencemos com o nosso melhor cavalo de corrida, com só 2 milhões de votos de diferença. É pouco, né? Pouco? É nada. Com o nosso melhor peão no jogo. E aí a gente fala, o que espera de nós daqui 4 anos? Não sei. Mas, assim, acho que a pergunta é o que espera daqui 6 meses. Não, eu também não sei. A gente, assim, cada dia uma novidade. Um dia de cada vez. Mas é isso, apesar de tudo isso, nós vencemos, mas com uma margem desse tamanho. A gente já venceu com um grande sinal de alerta. Sim. Então, voltando lá no começo da nossa conversa, é a dificuldade que está posta. Unir e reconstruir enquanto nação, não é uma tarefa que vai se findar nos 4 anos. 4 anos que nós temos de mandato. É para mais 12, no mínimo. No mínimo. E para a gente fazer força nesses próximos anos, passa pelas eleições municipais. Sim. Sem dúvida nenhuma. Então, a Mari que tá com 2 viagens para o exterior, desbravando o Brasil. Você foi para o Chile, não foi? Agora? Eu fui para o Equador. Você está aqui com uma agenda geograficamente impossível de lidar, e ao mesmo tempo você cada vez mais necessária aqui na cidade. Esse é o desafio. Tá atuando na cidade ainda, a gente já vai falar da Rede Valentes, as meninas estiveram aqui recentemente, enfim. A Mari fica onde agora, Mari? Assim, a Mari fica parte em Jundiaí, parte em Brasília. E a luta da Mari em todos os lugares. A luta da Mari não é só minha luta, graças a Deus, ainda bem, né? Ela é compartilhada com muita gente, mas eu fiz uma opção, né? Eu tive um convite para compor o governo, né, em janeiro, e eu fiz uma opção de não ir compor o governo, né, oficialmente, né, enquanto uma funcionária do governo, para ficar em Jundiaí. Eu fiz uma escolha, né? Difícil, né? Porque levou uma semana de muita conversa, eu e o meu companheiro, o que vamos fazer, as crianças, e faz, não faz, e juntos a gente chegou, né, porque agora, né, a gente não faz nada sozinho, né? E aí a gente chegou na conclusão de que eu tinha um objetivo muito, muito bem traçado, eu tenho um objetivo muito bem traçado, que é disputar a minha cidade. É disputar Jundiaí. Que é o teu primeiro território. Que é o meu primeiro território. É disputar, porque, tudo bem, né? Unir e reconstruir o Brasil é show de bola. Quero e ajudo ativamente nisso, especialmente, especificamente em algumas áreas e profundamente no partido. Mas toda essa união e essa reconstrução começa onde a gente mora. Sim. Se a gente não consensuar essa cidade aqui,
gente não consegue fazer outros vislumbres para outros territórios maiores que o nosso. Então, eu fiz uma escolha consciente de não ir para o governo oficialmente, de me mudar de Jundiaí para Brasília, porque é isso. Quando você vai para o governo, você se muda. De mudar e ficar aqui para disputar essa cidade. E feito isso, a minha dificuldade geográfica tá posta. É um pouco aqui, um pouco lá. Acabei de voltar do Pará, fui para o Amazonas. Então, é essa dificuldade. Mas a escolha que eu fiz de me manter na cidade é porque eu tenho um compromisso com esse território. Sim. Tenho um compromisso com esse território de não deixar ser arrasado de vez pelo bolsonarismo, de mostrar para as pessoas que vivem aqui que há uma outra forma de se pensar e de se fazer a política, uma forma humana de se fazer a política, uma forma democrática de fazer política na cidade, e que a política na cidade não pode ser uma coisa inacessível. E não pode ser uma coisa só. Exato. E tem muitas formas da gente atuar politicamente, é por isso que eu também insisti muito na regularização da rede, né? Uhum. Enfim. Porque eu decidi disputar essa cidade. Eu decidi que essa cidade merece uma disputa política à altura do que o momento exige. E pautas. E pautas, claro. Né? Pautas políticas à altura de uma cidade... Do tamanho de Jundiaí. Do tamanho de Jundiaí. Você chegou a fazer contas? Porque a gente falou aqui, né, da tua candidatura e do número de votos. Malerba também passou por isso, enfim. Como articula o PT de Jundiaí para que ele, enquanto partido, não prejudique a tua votação? No sentido da conta mesmo. Estou falando de matemática, não estou falando de ideia. Aqui eu tenho que fazer um grande detalhe, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho diagnóstico de descalculia. Então eu tenho uma grande dificuldade com conta, mas vamos falar sem entrar no mérito da equação. Uhum. Agora o PT não está mais sozinho. Nós, ano passado, aprovamos nacionalmente uma federação. Então, a federação, vamos contar assim, é uma grande coligação de partidos. Então, na nossa federação... Que vai se refletir nos municípios, sim. Porque nós tivemos aí, em alguns municípios de interior profundo do Brasil, PSL, PT, aquelas coisas que muito a cara do interior. Não vai acontecer. Assim, né? E aqui não, né? Nacionalmente, a nossa federação é PT, PV e PCdoB. PCdoB é nosso aliado histórico. Sim. E aqui tem que repetir essa... E partidos que podem... Que estão ali gravitacionando. Tipo PSB. Tá. PSB, Geraldo Alckmin é nosso vice-presidente da República. Dentro dessa esfera, a gente precisa se organizar para montar uma chapa competitiva. Sim. Para montar uma chapa competitiva. Então, nós tivemos já algumas reuniões de GT eleitoral para fazer conta, para avaliar, para ver como foi o nosso desempenho nos últimos anos, quem que a gente pode lançar, quem vai, quem não vai. Então, a minha expectativa particular é de que nós tenhamos uma chapa forte para que a gente consiga eleger ao menos uma pessoa. Tá. Porque também houve um derretimento de um PSDB, por exemplo. Exato. Né? A gente tem um PSDB muito modificado. Mas o grande lance é derreteu o PSDB, mas grande parte desse derretimento pulou do pro PSDB... PL, né? Assim, as peças se movimentaram, né? Mas aqueles partidos que a gente conhecia nas disputas, em termos os medalhões, assim. As legendas e tal, porque a gente está falando de uma cidade como Jundiaí e as cidades no entorno também sempre se valeram do candidato. O partido, talvez, ele fosse tão forte quanto o candidato que se colocava ali. A figura mudou. Mudou, né? Eu sei que o PL agora tem força e está com dinheiro na gaveta. Tem alguns partidos menores que também estão se mobilizando. União Brasil está gigantesco. União Brasil. Né? A fusão do DEM com o PSL, né? Um partidão. O PT também tem um tamanho considerável. Então, a gente... O PT eu nem considero porque é aquela coisa do partido fisiológico com base... É um partido histórico. Um partido histórico. Mas esses outros partidos... que estão à direita e até à extrema-direita se coligando por... Aí eles vão. Aqui eu tenho uma perspectiva que nós teremos um grande megazord se formando para
para fazer a sucessão na gestão, né? Um grande megazord, eu não tenho dúvida disso. As pessoas estão se movimentando nesse sentido, já tem gente saindo de partido, entrando em outro, etc., para montar isso, e eles são extremamente habilidosos nisso. A gente tem que reconhecer o caráter da habilidade que eles têm nisso, porque é conta, não há ideologia. Então, eu vou ser eleito nesse outro partido, vou migrar. Não, é porque me importa a cadeira. Das continhas, quando você fez a opção de ficar na cidade e de ficar para disputa, essa conta, ou saber que vai ter que fazer uma conta, ela entra ali no, né? Ela entra na E há a conversa, possibilidade, né, de eu ser frustrada, do partido ser frustrado de novo. E quando eu não ganhei, eu ganhei, mas não levei, em 2020, eu recebi propostas para ir para quase todos os partidos de direita. Quase todos. Falaram, olha, Mariana, se você estivesse aqui, você ganhava, você devia que vir aqui. E, matematicamente, sim, faz sentido. E faz sentido eles virem me procurar, porque quem vai desperdiçar 3 mil votos, né? Mas o problema é que é o que a gente falou lá no começo. A disputa, ela é muito mais ampla do que uma cadeira. E eu tenho muita convicção ideológica daquilo que eu defendo. E eu já falei e repito, eu só saio do PT para ir para partido nenhum. Montar o seu próprio partido. Partido das Pretas. Eu não vou para partido nenhum. Porque é no PT que eu me encontro realmente, apesar de todos os defeitos que ele também tem muitas virtudes. Muitas virtudes. A gente fez uma mudança profunda nesse país. Não, e depois de tudo é um partido que se manteve. Exato. Assim, isso é o mais assustador, nem é essa palavra, mas em algum sentido também ela se encaixa depois de tudo, de todos os ataques. E os ataques agora foram midiáticos, levaram o Lula para cadeia, enfim. Mas o ataque ao PT, ele é histórico também. Sim, né? Sistemático. Mas o PT também se fez nessa força do ataque. Né? Desde quando disputou com Collor, e aí é amigo do Brizola, é inimigo do Brizola, é amigo do Brizola, e aí... É um partido de gente forjada na luta. Sim, sim. Então, a gente tinha muita convicção de que nós passaríamos essa fase, né? E passamos. Então, eu não vou sair desse partido. Uma Marina Silva tá hoje no governo demonstra também... Demonstra um amadurecimento nosso enquanto partido, enquanto instituição, e demonstra também a capilaridade desse governo. Então, quando a gente fala de Jundiaí, eu não vou migrar para nenhum outro partido, eu sou vice-presidenta do PT daqui. Eu não vou migrar para lugar nenhum, não tenho a menor pretensão de migrar para lugar nenhum. E o meu compromisso, a minha responsabilidade com o partido aqui na cidade é até o último minuto construir uma chapa competitiva, para que a gente eleja ao menos uma cadeira de vereança nessa cidade. E o PT regional, ele tem esse trabalho que o PT nacional tem, de novas lideranças, de esse olhar que o PT ele foi se reinventando com mulheres, com negros, né? Agora os indígenas também ali fazem parte, enfim, ele é muito diverso, né? Olha, a foto do PT ela é muito diversa. A gente tem, eu acho que a gente trabalha nesse sentido da renovação, né? Porque é uma coisa muito automática para nós, né? Eu sou vice-presidenta do partido e o presidente é o Ederson, que é um homem negro também, periférico. Na última eleição, em 2020, os 3 mais votados do partido foram 3 pessoas negras. Eu, o Joaci e o Kiko. E pessoas que nunca tinham disputado para vereador antes. Primeira eleição a vereador dos 3. Então, a gente tem marcadores que mostram que a gente avança. É óbvio que eu também não posso mentir. O voto de renovação hoje, ele está no PSOL. Sim. E, enfim, sou próxima do Juliano Medeiros, a gente já viajou juntos, que é o presidente do PSOL, e ele fala, Mariana, quando você vai vir pro PSOL? Eu não vou. E as pessoas ainda, elas me perguntam muito, pô, mas tu é a cara do PSOL, que não sei o quê. Eu falo, não, eu não sou a cara do PSOL. Né? O pessoal virou, em algum momento, um PT personalité, né? Ah, louca. Como diz o Ciro, se aburguesou, se aburguesou. Não é isso. E tem uma explicação
para isso. O PT é um Eu não tô partido nem, muito eu nem tô grande. falando no âmbito nacional, tô Não, falando o PT é um partido regionalmente. muito grande. E ele precisa se institucionalizar para dar conta da burocracia que esse partido exige. Aham. E nós governamos, né? Tivemos governo federal, tivemos, né, outros governos. E isso faz com que o partido seja sugado pela burocracia. Sim. Eu falo assim, por experiência própria, a gente é sugado pela burocracia. E quando os nossos quadros de dirigentes estão sugados pela burocracia, nosso trabalho é dobrado, porque a gente tem que dar conta do nosso trabalho e dar conta da base, da luta. Então, outros partidos não têm esse problema duplo. Aham. Do tamanho que é um partido Do como o tamanho que PT. nós temos. Então, você pode falar que você apoia um governo, mas não se compromete com ele. Uhum. Então, se der certo, que bom, estamos juntos. Se der errado, o problema é de vocês que se aburguesaram. Então, assim, ter esse distanciamento é cômodo. Sim. É cômodo. Por isso que eu torço de todo o meu coração que o PSOL dispute, ganhe a Prefeitura de São Paulo, porque o peso da máquina Vai forjar vai o amadurecer. partido. Vai amadurecer o partido até nas críticas que faz. E assim, eu falo isso fraternalmente, assim, eu não guardo nenhum problema, nenhum rancor com o PSOL, tenho uma relação ótima com as meninas daqui. Sim, nada, mas eu já falei isso para elas, olha, vocês têm que pegar o peso da caneta na mão para ver que não é fácil. Não é fácil. Não dá tempo de lutar, né? A burocracia te soterra. A burocracia te soterra, mas assim, e mesmo com tudo isso, a gente conseguiu ainda construir quadros de militância. É que eu já não sou mais notícia nova, né, menina? Mas eu fui resultado disso, de um PT que conseguia dirigir e conseguia dar conta da luta. E que conseguiu me conduzir para que eu entendesse como funcionava, para que eu quisesse disputar o partido internamente, né? Porque todos os nossos cargos dentro do partido são disputados, a gente é votado, a gente tem que construir chapa dentro do partido para disputar, para ver, fazer conta, tal, não sei o quê. Então, é um partido que dá conta, Talvez a gente não tenha o frescor da juventude, né? Mas a gente é um partido que dá conta da luta. A gente dá conta da demanda. Com os nossos defeitos e com as nossas virtudes, a gente é um partido que dá conta. Nós demos conta de tudo que nos aconteceu no último período. Sim. A gente é um partido que dá conta. Eu acho isso muito admirável, assim, a Gleice eu acho foda né, de ter se mantido em pé. Dilma nem se fale, né, aquela mulher é... Janja é legal, quero fofocas de Janja agora. Com você, fofocas de Janja. Não, surge uma nova figura. É verdade. Surge uma nova figura dentro do governo, né? Porque Alckmin já é velho de guerra, né? As pessoas que estão no governo, de alguma forma, já são pessoas que já estavam... calejado, um povo calejado. Já tem um calinho ali, né? E Janja surge como uma nova figura e também com um endereço político. Também, diferente de outras primeiras damas, assim, que tivemos anteriormente, inclusive Marisa, né? A Janja tem um outro papel, seja midiático, seja nas falas, na postura, no que veste, enfim. Ela também está passando um recado ali, né? A Janja, ela cavou um novo papel para ela. E eu acho isso... Não é primeira-dama decorativa. E eu acho isso Libras. Interessante. Sim. Ela cavou um novo papel para a primeira-dama no Brasil, né? E ainda é cedo para saber o que vai acontecer com esse novo papel, mas, de qualquer forma, é um papel interessante. Sim. É um papel interessante. As primeiras damas... elas sempre ficavam relegadas a um papel de função social, né, de caridade. Aqui, né, no município, a primeira-dama é quem cuida do fundo social. Todos os municípios, né, têm essa característica. Esse primeiro-damismo, vamos colocar assim. E a Janja se coloca como uma primeira-dama ativa, né, e altiva, que tem opinião, que tem um Twitter, gente, e, né, e que se expressa no Twitter, e tudo isso é muito novo para nós, todos, né? Porque ela é uma figura política que não foi eleita, né?
mas que tem opinião política dentro de assuntos de alta performance, que é o governo. Então, vamos ver. Entender como vai Vamos se entender, comportar exato, como que esses elementos vão se assentar, mas até agora ela tem cumprido um papel interessante. Vamos ver como vai ser daqui pra frente. Mas é porque é novo. É Sim. novo para essa figura no governo, é nova. Eu pergunto dela e não fazendo nenhum tipo de paralelo, né? Mas a última primeira dama, ela também foi super comentada e teve e tem uma especulação em cima que seja candidata pelo PL. Esqueci o nome dela. Michele? Nossa, fugiu o nome dela. Milchek, ela. E ela teve. E tem uma especulação: se vem, se não vem, a igreja e não sei o quê, né? Saímos da bela recatada do lar para mulher atuante dentro de comunidades religiosas, dentro de igreja, enfim. E aí vem alguém com um perfil completamente diferente, assumindo, de fato, uma posição política e ousa dizer até estratégica dentro dessa nova condição de governo que a gente tem, com tantas coalizões e com tanto flashback, né? Porque a gente vai viver ali, midiaticamente, um flashback, né? A gente tinha papel de primeira-dama ativa só em período de campanha. Sim. Então, na campanha, a Michelle Bolsonaro, ela teve um papel importantíssimo para a campanha do Bolsonaro, que era dentro da narrativa dos evangélicos. Sim. Ela é evangélica, de fato, né? Então, ela tinha um apelo muito grande dentro dos evangélicos e ela foi usada na campanha, usada assim, não no termo ruim, mas o papel dela na campanha era fazer esse diálogo com os evangélicos. E obteve sucesso. Sim. Teve uma votação estrondosa entre os evangélicos. E nós estávamos acostumados a só visualizar as primeiras damas ativamente em período de campanha. Sim. E olhe lá. E assim, tivemos a Ruth Cardoso, Sim. Que era acadêmica, Sim, mas era uma outra Dona condição. Dona Ruth. Antes tivemos a Sem Calcinha do Carnaval, com o Itamar. E ainda antes tivemos a Rosiane Collor. A gente tem um histórico, né? Um histórico. A gente tem um histórico. E aí agora a gente vê uma primeira-dama ativa, sem estar no período de campanha e assumindo certo protagonismo. Sim. Não estando à sombra do marido, então, presidente da República, né? Não é qualquer marido, é um presidente da República. Então, tudo isso é muito novo. E tudo isso é muito interessante. Isso é muito interessante. É algo até que a gente propôs que fosse feito um estudo sobre isso, sobre o comportamento, não da Janja, mas o comportamento das primeiras damas, né? Como que elas se comportam, por que se comportam assim. E eu fiquei sabendo, eu estive no Pará, né? Meses atrás, e eu fiquei sabendo que lá, em algumas cidades do Pará, a gente tem a figura que é, atenção, a primeira-dama da Câmara Municipal. É a mulher do presidente da Câmara, que articula com as mulheres dos vereadores. É um clube da Lady. Eu não sei dizer se... Não, mas elas incidem na política. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu fiquei assim, ó. Vamos conversar mais sobre isso. E são as mulheres, olha, elas falam com a mulher do prefeito, e aí elas têm um tipo, poder paralelo. É um poder paralelo. A milícia do batom. É um poder paralelo das esposas. Gostei. Não sei se eu gostei. Eu também fiquei, ainda falei, será que isso é bom? Será que isso é... Não tenho opinião formada sobre isso. Não, falei, eu quero saber. Mas eu tendo a gostar. Aí minha amiga tá lá fazendo um artigo científico sobre essa organização delas. Eu falei, depois eu quero ler, porque é muito louco. É uma maçonaria das minas. E de repente... é que assim, eu não me aprofundei pra saber qual era a atuação política, assim. Mas eu soube que elas desarticularam um projeto de lei que ia ser votado contra as mulheres. Maravilhoso. Agora sei lá, fizeram pressão dentro agora de casa, greve, sei lá o que fizeram. E a lei não foi pra votação. As mulheres dos caras, comandadas pela esposa do presidente da casa. Alô, mulher de vereador? Venha para o nosso faça valer seu status. Vamos conversar sobre... Quer uma consultoria sobre? E elas
E, Maravilhoso. a mulher se apresenta assim, eu sou primeira-dama da Câmara. Assim, Maravilhoso. e a gente fala, pô, o Gente. primeiro-damismo é uma bosta, né, meu? Não pode. Mas nesse sentido, É isso. vai falar que é ruim? Não, Viu? ainda não. Quero ver o estudo da sua amiga agora. Pra onde vai esse lugar? E ela tava muito animada, assim, porque ela foi conversar com as mulheres e tal, e elas se reúnem, elas têm agenda pra se reunir e tal. É organizado. É o lobby das mulheres de vereador. Eu gostei muito disso. Eu achei isso. Elas estão em 2050. Então, 2050. Estão em 2050. A gente que tá aqui, em 2023, elas estão em 2050. Isso no Pará. No Pará. Gente, será que tem alguma outra cidade desse Brasilzão que também as mulheres se articulem assim? Não é qualquer mulher. Mulher, a primeira Esposa dama da Câmara de Municipal. vereador e esposa de presidente de Câmara. Quero isso. Nossa, imagina isso em Jundiaí. Não, é sonhar um sonho impossível, né? Mas Temos aí uns Tem caminhos, precedente. temos precedente. Tem precedente. Temos precedente. Então, e é isso, sabe? Então, o papel da primeira-dama no Brasil, primeira-dama sim, presidencial, tá? Aham. Ou de governo, ele é pouco explorado. Ele, assim, acho que toda primeira-dama também, né? Aham. É um papel pouco explorado. E nós temos primeiras-damas notáveis, assim como a Michelle Obama, por Michelle exemplo, Obama. né? Que por si só é um acontecimento, né? Mas tivemos na época do Clinton também, né? A Sim, Hillary, a que também Hillary. foi disputar. A mulher do Bush, Sim, ninguém sabe quem é, sim. sequer se ele é casado. Imagina, teve a mulher do Trump, a Ivanka. A mulher de... Ah, é, mas ela Então, não assim, conta. é um papel pouco explorado. É um papel pouco explorado, como, né, no geral. A gente Sim. trouxe 2 exemplos norte-americanos, né? Sim. Mas no Brasil, pouquíssimo explorado. Então, eu acho que a Janja, ela pode estar começando uma Um novo nova cargo, era de uma nova primeira-dama. era, uma Cargo não nova- pode, porque é nepotismo. Mas, Droga. mas Marido é parente, novo... aquelas. Tá louca! Mas a gente pode estar começando aí, abrir um novo precedente do que é ser primeira-dama no Brasil. E de mulheres fazendo política, né? Para além da foto Exatamente. na capa do jornal. Para além de ser uma dama de companhia, Dama de porque companhia. o papel de primeira-dama lá nos primórdios era muito esse, era uma dama de companhia, né? E foi mudando, evoluindo, e a gente pode estar chegando num papel de primeira-dama que exerça uma influência política ativa, uma articulação política ativa. A Michelle Obama era muito ativa politicamente. Sim. Né? Não assim profundamente nas questões do Estado, mas ela tinha uma interlocução com a mídia, ela tinha uma interlocução com as pessoas, com os norte-americanos, que é admirável. Sim, sim. Ainda mais para uma mulher preta nos Estados Unidos. Uhum. Né? Não é um lugar fácil e simples de estar e de Não. construir, né? Então a gente pode Mas estar temos entrando num novo precedentes aí. momento. A gente pode estar entrando num novo momento do primeiro damismo brasileiro. Primeiro damismo brasileiro. Como isso chamará no futuro? Primeiro Pois damismo é. brasileiro? Mari, falando em novo momento, só quero, antes da gente encerrar, falar da Rede Valentes. As meninas estiveram aqui, aquele documento de procedimento para bares está sendo discutido, né? Depois do caso Daniel Alves, mas outros vieram antes, alguns Sim. vieram depois, como aconteceu no bar aqui em Jundiaí. Enfim. E a Rede Valente se formaliza agora. Sim. Como o quê? Como uma associação? Como uma organização social. Olha, muito bem. Uma OSC. Uma OSC. Então, assim, a rede existe desde 2019, que ela nasce de um diagnóstico que a gente fez depois da minha campanha, de 2018, que Jundiaí e região não tinha uma organização de mulheres. Não tinha mulheres organizadas, de fato. Politicamente. Não só politicamente, territorialmente. Territorialmente também. Não é que tinha. pra caridade tem umas, né? Ah, mas pra caridade, pra caridade tem um monte. Inclusive, caridade é a expiação da culpa. Sim, Enfim. a culpa burguesa. A culpa burguesa. E não tinha. Então, nós tínhamos vários coletivos, era uma época que pipocou coletivo, assim, tinha vários coletivos, e só que coletivos com muita força, muita vontade de fazer as coisas. Jovens, mas com pouca capacidade de incidência na vida real. Esse foi o nosso diagnóstico. Sim. Então, nós nos juntamos, eu, a Fernanda, a Rose e a Érica, e falando, pô, vamos pensar num
um bagulho aí, né? Uhum. Fernanda tinha acabado de sair do curso das PLPs, do Sim. primeiro, do segunda turma, não lembro. Acho que a Fê foi do minha turma, acho que 2019. Não sei. Lembro. Também não faço ideia. E aí, a gente foi pensando o que a gente podia fazer, como que a gente podia fazer, então... E de lá para cá a gente vem pensando como que a gente pode atuar melhor. A gente teve uma atuação antes da pandemia, a gente fez o Fórum Feminista, que foi um evento super bacana. A gente conseguiu reunir 200 mulheres presencialmente num final de semana, sabe, aqui em Jundiaí, para discutir vertentes não, para discutir aspectos do feminismo, uma coisa super assim, se a gente falasse que isso aconteceu há 5 anos atrás, impossível. A gente também trabalhou com alguns eventos pontuais de escuta, tivemos o Clube da Escrita, o Clube de Leitura, numa parceria muito bacana com o Sesc. E a gente foi acumulando experiências para entender. Durante a pandemia, a gente teve, e algumas ainda continuam, fazendo atendimentos psicológicos online. Então, e a gente teve um grande número de adesão. Então, e aí, enfim, aí a gente ficou um tempo numa refração também. A questão do meu cargo no partido consumiu muito. A burocracia consome muita gente. Mas a gente sempre teve em mente a vontade de se formalizar, porque isso ajuda numa série de coisas. Sim. E no final do ano, eu, muito decidida que eu não ia para Brasília, eu falei, vamos centrar esforço em fazer acontecer. E aí nos formalizamos, né? Agora, né, nós somos uma organização social com CNPJ, nós definimos o que nós vamos querer trabalhar na cidade, que é mais ou menos o que a gente já fazia. Trabalhar a formação das mulheres, então o clube de leitura vai continuar, de trabalhar a formação política das mulheres, para que a gente tenha condição de disputar outros espaços, e não só disputar política, disputar política institucional, né? Mas disputar conselho. Que é um lugar super importante de atuação. Exato, disputar espaços de controle social. Né, dentro do nosso município, nós temos uma fora diretoria dele. Da mulher aqui, né? Ainda tem o conselho. Temos. Isso. E também de fazer todo o trabalho de acolhimento, né? Que são duas frentes que parecem tão distantes, porque cada uma vai para uma ponta, mas estão aqui, né? Fazer o acolhimento dessas mulheres, então nós pensamos um modelo de acolhimento, tem os acolhimentos de emergência, mas também tem os acolhimentos que acontecem quinzenalmente, coletivamente, rodas não é roda terapêutica, assim, mas são rodas de escuta com encaminhamentos terapêuticos, rodas de escuta com encaminhamentos jurídicos, para que a gente consiga atender a uma quantidade razoável de mulheres. Não tão superficialmente agora, mas encaminhando de fato. E de poder ouvi-las, que eu acho que o grande trabalho de quem se propõe a trabalhar com mulheres é que as mulheres precisam falar muito. Precisam falar demais. Tanto que na semana passada que nós tivemos a reunião para tratar do protocolo, né, das mulheres nos bares e tal, eu me propus a fazer uma explanação da nossa conjuntura nacional e local e também de fazer uma explanação do déficit de dados que nós vivemos, né? E para fazer a conjuntura, eu fui atrás de algumas mulheres que foram vítimas em bares, falando que conhece fulana, liguei, pedi o telefone, expliquei a situação e consegui conversar com 6 mulheres que foram vítimas. E tirando uma, que é um caso bem específico, que foi roubo do equipamento dessa mulher num bar que ela foi trabalhar, roubaram o equipamento dela e ninguém a ressarciu. As outras mulheres tinham sido vítimas de assédio, de tentativa de estupro, enfim, né, dessas coisas, pelos seus próprios companheiros, por pessoas que já estavam acompanhando. Então, e isso casa muito com os dados que nós temos, que as agressões, elas acontecem majoritariamente de quem a mulher tá próxima. Tá próxima. E numa relação quase de confiança. Exato. Ali, né? E essa proximidade faz com que seja muito difícil para elas processarem a violência e falarem. Então, quando a gente se coloca para trabalhar com mulheres, a gente tem que estar muito ciente de que o nosso
a nossa tarefa zero é ouvi-las. Então, trabalhar nesse sistema coletivo é para que elas se ouçam e, mais do que isso, para que elas entendam que elas não estão sozinhas. Nosso slogan é esse, você não está sozinha. Não está sozinha. E falar também é uma maneira de organizar as ideias e até de administrar aquilo que aconteceu. Exato, de ter nitidez do que houve, né, do que ocorreu com você, e de repente ocorreram mais coisas do que você imagina. E elaborar aquilo, né? Elaborar. E a partir do momento que uma mulher fala, outras podem se reconhecer também nessa fala, né? Quantas mulheres se reconheceram em situação de violência por ouvir outra falar? Quantas correntes de Twitter? Ah, aconteceu isso comigo. E aí você abre. O Me Too é isso. Me Too, é? O Me Too é isso. Acho que a Juju fez alguma coisa assim, uma época do batom vermelho. Não teve um negócio que desencadeou uma série de depoimentos sobre violências que as mulheres sofreram e não sabiam que estavam em violência. As mulheres que virão para essas rodas, talvez elas não falem, algumas não falem. Mas ela pode ouvir uma história que poderia ser a dela. Sim. Muito, muito parecida. E o conselho e o encaminhamento que ela ouvir daquela profissional serve para ela. Então, só por isso o nosso trabalho já está completo. E para que a gente consiga dar, pra gente conseguir dar vazão para esse trabalho, é que a gente vai inaugurar a nossa sede. Quando? A gente vai inaugurar no outro final de semana, num evento fechado, né, para convidadas. A senhora está convidadíssima. Obrigada. Já ia me convidar. A senhora está convidadíssima. E a gente vai apresentar a casa, apresentar a estrutura, que ainda é bem simples, bem modesta, né? A gente vai apresentar a nossa estrutura e apresentar o que a gente tem de planejamento para esse próximo período. Porque a gente não tem um centro de referência da mulher aqui na cidade, Ainda né? não. Mas ainda a Casa da Mulher Brasileira vem aí. Retomando a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher para Brasileira as mulheres. Vem aí, é meu objetivo. Zero. Para as mulheres. Meu objetivo zero é trazer para cá. Então, mas é isso, né? A gente tem uma casa, um espaço físico para que as mulheres possam se encontrar, para que elas possam ser acolhidas, para que, enfim, a gente possa pensar aquele espaço da melhor maneira possível, é no centro, né? É bem localizado e é uma vitória. Eu, particularmente, eu fico muito feliz porque era um sonho, né? Falar, pô, um lugar e tal, e a gente sabe da dificuldade material da gente, enfim. Ter um espaço, de manter um espaço. E agora que a gente conquistou isso, eu realmente, como presidenta do rolê, eu fico muito feliz e muito satisfeita, porque a gente pode causar um impacto social muito maior. Porque rede social é bom, é bacana, é show. Mas só a prática, a aplicação no dia, a aplicação na frase é o que dificulta, né? Exatamente. Como lida com uma DDM, com horários ali restritos, como lida, né? Com o hospital, com o ML, quando vai fazer exame, como lida com polícia, como lida com o teu cônjuge embaixo do mesmo teto. Exatamente. Né? E parte da minha decisão de ficar na cidade também derivou muito disso, né? De falar, pô, eu quero que a rede dê certo. E não é porque eu quero, eu quero. Não, eu quero porque a cidade precisa de uma referência, não só de mulher, mas uma referência feminista. Sim. Um território que seja demarcadamente feminista. Que ela saiba que ela vai ser acolhida, mas não só acolhida, que as mulheres que estão ali, elas vão lutar por ela. No sentido mais amplo que a palavra luta pode ter. Então, foi uma opção mesmo. E eu tô muito feliz que deu certo. agora tá fazendo sentido. Ufa, essa não podia falhar. Estou muito feliz mesmo. Eu acho que Jundiaí, região, e a gente vai ter outras... vai ter uma profusão de mulheres nesse dia 20, né? Vereadoras de outros municípios, mulheres de coletivos de outros municípios que querem conhecer o espaço para entender, para somar, talvez para levar para os seus municípios. Uma grande franquia. Eu vou franquear essa rede, porque a gente tem que ter mulher feminista organizada. Nos lugares para disputar os espaços de controle social. Eu acho que o PLP está fazendo esse trabalho também, né? De trazer direitos humanos ali com viés feminista. É importantíssimo. É um curso doloroso. Mas tem umas meninas saindo desse lugar, né? Tem umas mulheres também entendendo esse lugar, né? Desse papel de atuação feminista dentro de uma sociedade, né? Exatamente, é isso, né? Para além do Dia do Batom. Não é? O trabalho de base é esse. O trabalho de base, ele é um dia de cada vez. Às vezes a gente retrocede, né? Porque, enfim, nós estamos lidando com pessoas com conjuntura política que, né?
Mas o trabalho de base, ele precisa ser constante. Sim. Eu acho que é a constância que garante que as pessoas se sintam seguras em confiar neste trabalho produzido e que elas se sintam representadas, verdadeiramente representadas. Para além de, né, de propaganda eleitoral. Para além gratuita. de propaganda eleitoral. Porque a propaganda eleitoral acontece focadamente durante um período muito curto. É que faz barulho, né? É que faz barulho, né? Mas ficar de olho realmente nas coisas do dia a dia, né? Exatamente. Quem tá fazendo arroz e feijão ali. Pois é, e é isso. É árduo, é um dia de cada vez, é um tijolinho de cada vez, mas que traz resultados e não é resultado para mim, porque, enfim, eu sei o que eu vim fazer, eu faço as coisas, eu tenho minha vida, mas é o que a gente quer deixar para a sociedade. Sim. Mesmo, é um legado, não no sentido egóico da palavra, mas é um legado de luta, é um legado de construção. Porque ninguém é pra sempre, graças a Deus. Um dia eu vou morrer, né? Eu posso viajar, meu avião cair e eu morrer, amém. Cai avião, não. Amém. Outro jeito. Qualquer coisa. Vou ficar doente. Muito mais bonito. Ficar doente, morrer, né? Eu vou passar. Você vai passar. Todas vamos. Todas assim como vamos. as que vieram antes de nós. Exato, que passaram e que abriram e que deixaram um legado onde a gente pavimenta esse caminho. E é isso. E é isso. A importância é a gente deixar algo de substancial para quem vem depois. Para que a gente não condene as próximas gerações pela nossa inércia. Pela nossa miséria. É isso. Mariana Janeiro comigo. A valente Mariana Janeiro, executiva nacional do Partido dos Trabalhadores, filósofa, fotógrafa, mãe. O que mais? Tá bom. Tá bom, né? Conge. Mari, obrigada. Suas redes pra galera. É muito fácil, é Mariana Janeiro. Anotou? Mariana Janeiro no Instagram, no Facebook, tá tudo certo. Valentes? Valentes é Rede Valentes Oficial. Muito no bem. Instagram e no Facebook. Logo, logo, numa casa do centro, pertinho de você. De você. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, Juju. Aí tá no corte das câmeras. Julinha com a gente. Rafael, obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Indique cortes também. Gostou de algum trecho da conversa? Indica corte que a gente faz. Na verdade, a gente pede pra Juju fazer. E ela dá conta de fazer. É isso. Vou ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.